Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus nesse santo lugar de oração. Nesse encontro de amor, pedirei ao Senhor uma bênção para o meu coração. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus nesse santo lugar de oração. Nesse encontro de amor, pedirei ao Senhor uma bênção para o meu coração. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha a circunstância, só o seu amor. Não me guio por vistas, não olha a circunstância, só o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não é circunstância, só o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, só o seu amor. Não me guio por vistas, ainda que a terra não floresça e a vide não deu o seu fruto,
que a terra trema, hei de confiar. Olha a circunstância, só de seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olha a circunstância, só de seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia do meu Senhor, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia dou ao meu Senhor. Não olha a circunstância, só de seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olha a circunstância, só de seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance, eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja
Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Glória a Deus. A gente nunca sabe quando vai ser a nossa última oportunidade de, na vida, adorarmos a Jesus. Então, a gente se volta à ideia da incerteza do nosso dia final, não com tristeza, com morbidez, mas com um entusiasmo emprestado pela certeza que nós temos que podemos fazer melhor se entendermos que pode ser a última vez. Muitas vezes, muita coisa que a gente faz na nossa vida, a gente faz de qualquer jeito, porque a gente acha que pode fazer outra vez. Mas se fosse a única, se fosse a última possibilidade, né, como é que a gente faria? Então, esse que é o empenho que a adoração pede de nós para nos dar o melhor de Deus. A gente se entrega como se fosse o nosso último suspiro. E isso é devolvido da glória de Deus, né, em um fluxo de amor que limpa nosso coração e nos preenche daquilo que ninguém pode provisionar para nós. Bom, quero dar um abraço aí a todo mundo. Minha prima Sunelma, minha tia Bizinha, Rodrigo Mansur, Lourdes Gonçalves, lá em Portugal. É bem mais tarde lá, o pessoal está com a gente aí. Marcele Borges está sempre com a gente. Minha mãe também, Ricardo Lira. Tem um pessoal que está sempre, né? Graças a Deus. Douglas está com a gente hoje. Bruno, querido. Lúcia. João Holanda. João Holanda não está na Holanda, ele está em Friburgo. Ele tem cara de holandês, mas ele não está falando da Holanda. Daniel está lá com o Daniel, mas está aí, firme e atento aí. Bom, muito bom a gente estar junto aqui. Vamos aproveitar que a gente está junto, que está entre amigos, entre família, e vamos orar. Eu falava ontem que amigos oram pouco. Porque quando a gente se encontra, a gente tem tanta coisa para falar que a gente se esquece que amigos também podem se juntar para orar. Às vezes a gente não tem nem tempo para falar sobre muitas coisas, mas quem de nós não pode destinar poucos minutos que sejam para orar junto, principalmente com a pessoa que a gente gosta, né? É a oportunidade que a gente tem aqui dada por essa conexão. Pai, nós oramos a Ti. Nós precisamos muito que o Senhor manifeste o Seu amor sobre nós. Estamos vendo os lábios destilarem ódio, nós estamos vendo tristeza, nós estamos vendo desespero, mas nós não queremos responder assim, nós queremos enviar mais amor. Ó Pai, queremos que o Senhor manifeste o Seu amor a cada família que está lutando com uma pessoa doente, infectada talvez pelo Covid, pessoas que estão internadas em hospitais, gente que infelizmente já teve que sepultar parentes ou pessoas próximas. Ó Pai, nós queremos orar em especial hoje pela vida do Henrique, nosso querido irmão que está lá, caiu da escada, quebrou a perna. Olha que situação num tempo tão difícil quanto esse. Que o Senhor esteja com ele lá, Michele. Abençoa aquela família tão querida nossa, Pai. Derrama ali o Teu bálsamo, traz cura, traz paz, para que tudo possa ir para o lugar. Oramos, Pai, para que nesse tempo difícil a gente encontre alternativas, que a gente não deixe de crer, que a gente não deixe de dar o passo de fé necessário a cada dia que vivemos, que a gente se apegue menos ao que a gente pode ver, porque não estamos vendo tantas alternativas assim, mas que a gente se apegue àquilo que a fé é capaz de mostrar para aqueles que creem, para aqueles que colocam em prática aquilo que dizem crer. Pai, que a gente viva uma experiência poderosa de imersão em Ti, que a gente possa se tornar mais espiritual, passando tudo isso, a gente acredite menos naquilo que talvez esteja dirigindo a nossa vida e nos deixemos dirigir mais e mais e mais pelo Espírito Santo de Deus.
que haja muita reconciliação, que haja muita reaproximação de pessoas com a fé. Ó Pai, talvez estivéssemos muito ligados nas coisas como nós achávamos que elas eram, mas elas se mostraram frágeis nesse tempo complicado que estamos vivendo. Que a gente se apegue com aquilo que ninguém pode tirar de nós. Ó Pai, que a gente possa estar próximo de pessoas que comungam da nossa fé e que com a nossa fé possamos atrair pessoas que precisam de mais fé, mas que nós não venhamos ficar competindo com ninguém, que a gente possa dar amor e as pessoas se sirvam desse amor se quiserem, mas que o Senhor nos livre de encontros que sejam tóxicos para a nossa alma, que a gente não fique perto onde há hostilidade, que a gente leve amor e que onde o amor for bem recebido, nós estejamos e permaneçamos. Que assim possa ser a nossa vida a cada dia. Pai, abençoa também, Pai, a vida da Laurinha, essa menina de 12 anos por quem nós temos orado todos os dias, que está com síndrome do pânico, que ela melhore. Todo dia que eu ligo eu procuro saber e quando há uma mínima melhora já há uma alegria, porque a gente sabe que é uma lágrima a menos de um pai, de uma mãe, talvez um sorriso a mais. Pai, coloca esperança na vida dessa família, abençoa, manifesta o teu poder trazendo cura. Que haja um grande mover de cura nesse país, em tantas áreas, não só na física, que haja um grande mover de cura, que nosso país não seja um país do ódio, que não seja um país da competição entre os poderes, mas que haja harmonia para que a gente possa fazer, Pai, a tua vontade, com certeza, é olhar por aqueles menos favorecidos que não têm voz na sociedade. Nós oramos assim, Pai, te pedindo a tua bênção sobre a nossa vida, sobre tudo que vamos fazer nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Que bênção estar com vocês aí. Eu não estou conseguindo interagir muito porque o meu celular não está subindo tudo. Às vezes acontece um monte de coisa. O Douglas está na Inglaterra, são 00:20 lá, mas estão prestigiando aqui. Que bênção, muito obrigado aí. Há um povo muito bom lá, brasileiros incríveis lá, e é muito bom saber que você está lá e que está com a gente aqui. Olha que coisa boa, né? A gente não pode estar presencialmente com todos, a gente está impedido disso hoje por uma causa tão complicada, estranha para nós, mas a gente tem essa chance aí maravilhosa de conhecer pessoas, de estar com pessoas. Que bênção, muito bom. Obrigado aí a presença de todos. Minha prima querida Silvana está com a gente também. Vamos lá, vamos para a palavra do Senhor. Tem hoje um texto, já coloquei aí, né? No início, talvez você já viu. O título da mensagem de hoje é: quem precisa de médico? Saudáveis, pessoas saudáveis ou doentes? Esse é o tema. E a gente vai ler em Mateus, capítulo 9. A partir do verso 10 até o verso 13, eu vou estar lendo na versão da Bíblia a mensagem. Muito feliz aí pelo Douglas estar com a gente aí, já é tarde lá. Que bênção, que o Senhor abençoe. Bom, então diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 9, a partir do verso 10. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Mateus com seus seguidores mais próximos e um grupo de pessoas de má reputação se juntou a eles. Quando os fariseus viram Jesus no meio daquela gente, ficaram indignados e foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo está dando seu mestre andando com essa gente desonesta e essa ralé? Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Pensem no significado deste texto das Escrituras. Procuro misericórdia, não religião. Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa que se acham justos. Senhor, nos visita com a revelação da Tua palavra, que nós possamos ser melhorados, que possamos crescer espiritualmente a partir da reflexão da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo seja o grande ensinador nessa noite, tocando os nossos corações. Que assim sejamos edificados pela Tua palavra, ela possa suprir as nossas necessidades, para que a nossa resposta à vida,
as relações, ela possa ser cheia daquilo que a tua palavra contém e que os segredos sejam descortinados pela pessoa do Espírito Santo nos nossos corações e que nos encha, nos dê força para que coloquemos tudo em prática para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Eu acho interessante aqui no início que Jesus está jantando com as pessoas próximas e aí um grupo se soma ao grupo de Jesus. Por aquilo que nós conhecemos do ministério de Jesus, Jesus atraía as pessoas. E isso já é muito importante para nós. O jeito de ser do Evangelho, o jeito que brota no coração daqueles que se envolvem com Jesus, que entregam seus corações para serem cultivados por esse lavrador todo especial que é o Senhor Jesus, atrai, agrega. Você é o tipo de pessoa que quando se senta num lugar as pessoas se levantam repelidas pelo teu jeito de ser, ou as pessoas vêm porque elas querem estar com você por julgarem você uma pessoa agradável? Aqui não é uma questão, eu quero que você compreenda que não é uma questão de educação, de você ser deselegante ou você ser polido. Eu estou falando de uma graça, de um carisma que tem aquele que está cheio de Deus. E, ao contrário também, mostrar que aquele que não tem Deus, ele não atrai pessoas. Eu acho interessante que esse grupo religioso da época de Jesus, os fariseus, eles tiveram olhos para reparar o tipo de pessoa que se juntava a Jesus, mas não perceberam que a maneira deles expressarem a fé, a religiosidade deles, não era capaz de atrair ninguém, pelo contrário, afastava as pessoas. O que chamou a atenção das pessoas quando elas conheceram Jesus no seu ministério terreno não foi a beleza de Jesus, beleza física, porque a Bíblia chega a dizer que ele era como uma raiz de uma terra seca. Você acha que uma raiz de uma terra seca é bonita? Não é. Ele não chamou a atenção porque tinha recursos, não é? Porque ele passou a sua infância em um lugar muito humilde, né? Jesus foi para Jerusalém na última semana, né? Já se encaminhando ali para ser crucificado na cruz do Calvário. Agora, quando Jesus passava e falava e agia, isso atraía as pessoas porque as pessoas rapidamente localizavam que o discurso de Jesus não era como o discurso dos fariseus, que o evangelho, a boa nova trazida pelo nosso mestre, nada tinha a ver com a religiosidade fria dos fariseus. E aí há uma coisa que é interessante, não é? Por que a gente se preocupa tanto com a reputação das pessoas, por assim dizer, se o propósito do Evangelho é justamente incidir sobre nós com o objetivo de nos transformar? Todos deveriam ouvir a palavra de Deus. O problema é que a religião escolhe quem pode e quem não pode. Esses dias eu li uma notícia que eu queria muito que fosse mentira, mas um pastor que tem uma alta patente numa instituição evangélica, numa denominação evangélica, foi flagrado numa foto que alguém tirou e ele estava de bermuda. E as pessoas que estavam postando essa matéria estavam postando com desdém e desprezo, dizendo que coisa absurda o presidente da denominação tal de bermuda. Eu fico pensando, meu Deus, qual é o objetivo de eu me voltar contra alguém por causa da roupa que ela veste? Nós precisamos ter uma mensagem. A gente é chamado para ser sal, e sal salga a ponto de deixar a gente com sede, né? Sal demais é uma coisa que deixa a gente com sede.
O nosso chamado, a gente é convidado, convocado pelo Evangelho a sermos sal no sentido de despertarmos sede nas pessoas por Jesus. Agora, como é que um indivíduo que está usando uma bermuda, ele não estava nu, ele não estava se expondo, ele não estava fazendo absolutamente nada que pudesse ser refutado. Como é que um camarada desse pode ser julgado? Olha que tipo de... A que se presta uma religião que teria como propósito de aproximar pessoas de Deus, quando, na verdade, afasta as pessoas, invade. Nós não fomos chamados para invadir a vida das pessoas. Para que a gente aprende de Jesus? Será que é para a gente saber como confrontar as pessoas apontando o dedo contra elas? Esse não é o nosso chamado. Aliás, há uma coisa muito perversa que acontece. As pessoas, muitas vezes, se somam, elas afluem para igrejas, por exemplo, evangélicas, elas aprendem as palavras, a verborragia, né, do crentez, né, elas aprendem o crentez, elas começam a escutar música gospel, e aí elas já conseguem passar um pano e gerar uma aparência aos olhos das pessoas de espiritualidade, de fervor espiritual. Veja bem, por trás de um discurso evangélico, dito evangélico, por trás, às vezes, de alguém que ouve canções evangélicas, podem existir pessoas muito perversas e a gente não está se dando conta, porque eu não sei desde quando que a gente se tornou moralista, quando o nosso papel, o nosso chamado é para ter um discurso, uma forma de viver que puxa as pessoas para perto de Jesus. Os fariseus foram tão covardes que eles sequer foram a Jesus. Eles foram cochichar com os discípulos de Jesus para falar mal. O problema do fariseu é que ele tem inveja de Jesus e dos seus discípulos, porque aquilo que Jesus dá, o farisaísmo não tem para dar a ninguém. Então ele se sente inferior mesmo, sabe por quê? Porque a religião é uma tentativa do homem chegar até Deus. Só que Jesus foi Deus, homem, que chegou para os homens. O nosso Senhor Jesus é o Filho do homem. Ele veio para servir. E o farisaísmo não, ele quer ser servido. Ele quer policiar a vida das pessoas. Ele quer se tornar importante dentro da instituição para que ele tenha o poder de apontar, dizendo quem é que pode se sentar aqui, quem é que pode se sentar acolá. Jesus não, Jesus é líder que lidera através do serviço. Ele líder, ele está acima, só que ele serve, dando exemplo, ele deu a própria vida. Eu não tenho temor de entregar meu coração para Jesus, porque ele fez muito mais do que isso. Ele entregou-se por completo, sendo punido sem ter feito absolutamente nada. Ele foi alvo de uma punição que era para nós. Eu quero dizer algo para você. Quem pode apontar o dedo contra você, te ama e morreu por você. Jesus Cristo. Quem pode falar alguma coisa da tua vida, não fala nada, te abraça, te ama, te recebe, te resgata, estende a mão para você, te levanta, você cai, te levanta de novo, te fortalece. E as pessoas sempre vêm com a mesma desculpa. Ah, Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E assim, a gente não pode deixar as coisas soltas. Eu quero dizer para você que as pessoas que são mais amadas e perdoadas por Jesus são pessoas que são muito mais transformadas, evoluem, crescem, edificam sua vida espiritual, se aplicando em Deus de maneira poderosíssima. E quem se acha são, não chega a lugar nenhum. Quem se acha, quem se julga santo demais, se distancia de Deus, porque tem uma visão distorcida. Se você se acha são demais, você está vendo errado. A grande bênção do Evangelho não é quando a gente se julga são,
mas é quando a gente se apresenta como doente, porque assim, crendo assim, a gente pode simplesmente ser abençoado por um Jesus que é médico. Se eu não acredito que sou doente, que preciso de cura, eu perco de vista, eu deixo de desfrutar dessa possibilidade que o Mestre me dá, que é de curar a minha vida. Você perde a oportunidade. Aí eu fico pensando, não é? Para que Jesus viria à Terra? Para que Deus se faria homem entre os homens se não fosse para trazer cura? Se a gente pudesse fazer alguma coisa que aos olhos de Deus nos fizesse merecer salvação, Jesus não precisava ter vindo. Então, vamos relaxar e colocar algo na mente e coração. Necessitamos de cura. Nós precisamos da terapia de Cristo. Nós precisamos. Porque se a gente nega a necessidade de cura, a gente está negando o próprio médico que veio para curar. Imagina que o médico chegasse para você e falasse, está sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo nada. Então tudo bem, você está dispensando o mestre. Só que é o seguinte, ele veio sabendo o quanto nós precisávamos dele. Talvez eu e você tenhamos nos dado conta disso depois. Mas é o que eu sempre digo, a gente ama Jesus porque ele nos amou primeiro. O nosso amor a Jesus é uma tentativa de saber assim, ué, quem me amou? Por que me amou sem me conhecer? Por que me amou sem levar em consideração o que eu faço de errado? Por que me amou de maneira incondicional? Então, a nossa vida deve ser uma resposta a esse amor incondicional. Se eu sou amado incondicionalmente por Deus, por que eu tenho que impor condições às pessoas? Por que eu tenho que dizer quem pode e quem não pode se chegar à mesa do Senhor? Se ele veio, montou a mesa, justamente para quem não podia se abeirar dela. Esse é o salto do Evangelho. Uma mesa posta, preparada para justamente quem não pode chegar perto dela. Eu consigo entender isso? Eu não consigo entender. Mas que é bom esse amor é com toda certeza maravilhoso. Bom, a gente precisa ser um cálice vazio para se encher do amor do Senhor. Aquele que se enxerga doente é alguém que apresenta um cálice vazio que se torna cheio do amor de Deus. Se você está numa festa e você está servindo as pessoas e o que você tem na mão, você apresentar uma pessoa e ela tiver com um copo cheio, o que você vai fazer? Você vai continuar jogando? Não. Agora, quando a pessoa está com um copo vazio, é um convite para que ela seja cheia. Então, eu só posso ser cheio de Deus quando eu me sinto vazio de mim mesmo. Ou quando melhor acontece, eu jogo fora o que está no meu copo porque não presta e deixo que ele me encha da novidade de vida que só ele pode me dar, só ele pode nos dar. Bom, eu quero partir para uma segunda parte aqui, para a gente falar um pouco. Eu acho que esse discurso de religião e evangelho às vezes fica um pouco solto, porque a gente sempre diz, não é? A gente sempre fala da religião como algo pejorativo, que a gente precisa de Jesus. Bom, mas isso pode ficar mais profundo, a gente pode mergulhar um pouquinho mais. Bom, vamos lá falar um pouco das nossas emoções. As nossas emoções, elas nos governam. A gente é governado pelas nossas emoções. Exemplo disso, eu estou triste, eu não consigo produzir muito, eu estou alegre, eu faço muito mais do que eu faria se eu estivesse triste. Então até a nossa produção, a gente tem empenho por coisas quando a gente está alegre que a gente não tem quando está triste. Então as nossas emoções, elas nos governam. E aí a emoção, ela segue o protocolo dos nossos pensamentos.
Quando eu penso em algo, eu posso ficar feliz, eu posso ficar triste. As minhas emoções vão ser um resultado, vão ser um desdobramento objetivo, direto dos meus pensamentos. E os meus pensamentos, eles vão ter a ver com aquilo que eu acredito que é verdade. Então eu acredito de uma determinada forma. O quanto eu acredito em algo gera pensamentos sobre esse algo que eu julgo ser verdadeiro, e esses pensamentos vão condicionar minhas emoções, que por fim vão dirigir a minha vida, a sua vida. E aí, qual é a proposta da terapia de Cristo? Eu preciso me apresentar como doente, por quê? Porque quando Jesus me cura, como é que ele processa essa cura? Ele tem a sua palavra como uma fonte para nutrir a minha fé. Quando eu me alimento da palavra de Deus, ela gera em mim uma forma de crer. Quem crê na palavra, crê em algumas coisas. Quem não crê na palavra, deixa de crer em algumas coisas, dando lugar a outras crenças. E a crença, a fé em Jesus, através da sua palavra, vai nutrir a minha vida com pensamentos condizentes com essa palavra. Quando eu sou alimentado ao nível dos meus pensamentos pela palavra de Deus, as minhas emoções, elas vão sofrer o efeito positivo, maravilhoso, glorioso da palavra de Deus. Nós estamos aqui como uma maneira de exercitarmos essa exposição da nossa mente e coração à palavra de Deus, para que a nossa mente assuma a palavra de Deus como a nossa regra de fé e com isso condicione a nossa maneira de pensar. Então eu estou aqui numa metamorfose ambulante. Eu estou aqui com o propósito de ir sendo transformado. Por quê? Porque eu não posso apresentar os meus pensamentos para competir com os de Deus. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, a gente faz uma troca. A gente transforma porque a gente reconhece que o que a gente tem não é bom, a gente joga fora. Sabe, é muito semelhante a você ir com uma roupa velha, comprar uma roupa nova, quando você veste a roupa no vestuário para ver se está boa e você gosta, você já fica com vontade de ir com aquela roupa no corpo e jogar a que você está fora. Não é? A gente às vezes fica com o sapato aí furado e troca o sapato e você joga fora o outro sapato. Porque não serve mais. É isso que acontece com a velha natureza quando ela é exposta ao Evangelho. Você está entendendo o início da mensagem? Que as pessoas estão vendo Jesus jantar e querem se aproximar dele? Porque do perto dos fariseus a gente não consegue ficar. Quem é que consegue ficar com pessoas que destilam ódio? Quem é que consegue ficar com pessoas que são incapazes de amar? Quem é que gosta de ficar perto de gente que aponta dedo, que se mete na tua vida, que te invade, que te perturba, que te confina, que traz desespero, que não traz uma notícia boa, que não é capaz de gerar esperança no teu coração? Mas quando as pessoas veem Jesus, é para lá que elas se dirigiam. E eu creio que quando a pessoa passa por você também, ela é atraída porque tem Jesus, porque vê Jesus em você. Às vezes ela não sabe nem que é Jesus, ela sabe que tem alguma coisa especial e ela quer ficar ali perto. Hoje mesmo eu estava falando isso aqui em casa, né? Tem pessoas que são capazes de trabalhar para umas pessoas e não trabalhar para outras. Porque às vezes não é só o que se ganha, mas é o ambiente que se tem. Então às vezes o ambiente é tão hostil que não vale o dinheiro que se pode ganhar. E aí, às vezes, por outro lado, a gente ganha até menos, mas está com pessoas num ambiente de amor, um ambiente que é agradável para a nossa vida. Bom, o que a gente fala se baseia no que a gente acredita. E aí, isso vai nutrindo aquilo que a gente pensa, não é? E aí é importante que a gente compreenda que o nosso corpo,
emocional, as nossas emoções, elas têm fome. E aí precisamos refletir sobre como nós nutrimos as nossas emoções. A gente é nutrido ao nível das nossas emoções pela maneira como pensamos, e nós somos nutridos na maneira que pensamos pelo que acreditamos. Então, se nós cremos no Evangelho, não há espaço em nós para ódio. Se nós cremos em Jesus, não há espaço em nós para ficar por aí invadindo a vida das pessoas, perturbando a vida delas. Essas são reações que a gente tenta sufocar e matar em nós porque elas não são boas. A gente reconhece que não tem nada a ver com o Evangelho. É interessante que aquilo que a gente louva aumenta na gente. Aquilo que a gente adora, aquilo que a gente elogia, cresce dentro de nós. Por que nós fizemos antes de trazer a mensagem de orar? Nós cantamos louvores. E à medida que a gente adora a Deus, o nome de Deus vai crescendo na gente e não há como a gente não responder à vida. Não há como a gente responder à vida sem demonstrar o contágio desse amor. Então a maneira como a gente, não é? A maneira como a gente adora, o que é que a gente atribui, não é? A gente não pode elogiar os que matam. A gente não pode elogiar os que, por exemplo, são racistas, que são preconceituosos. A gente não pode elogiar, não é? E há uma coisa interessante, há uma chave muito interessante para a gente compreender a Bíblia. É pensar que todos os personagens bíblicos estão dentro de nós. Nós podemos ser um pouco como Davi, podemos ser como Saul, podemos ser como Salomão, podemos ser como Maria, podemos ser como Pedro, podemos ser como João. E é interessante a gente refletir sobre Abraão. Abraão foi alguém que ficou marcado não por aquilo que construiu por si mesmo, mas por aquilo que ele acreditou. Ele foi alguém que se destacou pela maneira como ele creu. A Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então, desde os patriarcas, a gente está falando, antes da própria lei, antes do decálogo, a gente já vê alguém que está sendo recebido por Deus, abençoado por Deus, porque crê, não porque merece. Nenhum de nós merece, mas a gente acredita em Jesus. E a partir dessa fé em Jesus, isso nos leva a fazer até o que a gente acredita que não consegue fazer. A gente, infelizmente, está levando a sério as nossas emoções e nem sempre está fazendo questão de mudá-las. Então a gente está aceitando o ódio como normal. A gente está aceitando uma indignação que é preconceituosa como normal. Mas Abraão não, ele é alguém que agiu pela fé. E aí é muito interessante pensar que o cumprimento da promessa, e com isso eu quero terminar, o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida tem a ver com o nosso nível de confiança. Porque uma promessa não se cumpre porque a gente merece. Porque senão nenhum de nós seria digno de viver. Mas o fato da gente confiar demonstra que a gente crê que não é por nossa causa, mas por graça de Jesus. E assim a gente vai vivendo uma vida muito mais leve. A ideia que a gente tem das coisas precede a manifestação delas. A gente está vendo muito ódio manifesto na sociedade porque isso está aqui nas pessoas. Quando o que está aqui e o que está aqui é mudado e a palavra de Deus te dá o guarda-roupa novo para você jogar a roupa velha fora, o que se manifesta é diferente. E eu faço um apelo a você que está ouvindo essa mensagem.
para começar a identificar essas coisas, discernir essas coisas. É muito importante que você compreenda que abraçar o Evangelho te envolve de uma tal maneira que isso se revela, isso sai de você, isso não consegue ficar contido. A gente é como um rio, a Bíblia diz que aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluiriam do seu interior. Então, quando a gente se expõe ao Evangelho, um rio irrompe e ele vai ganhando, quem está perto de nós vai sendo tocado por essas águas de salvação que vêm de Jesus, passam por nós, mas avançam. Com isso quero dizer que o efeito de Jesus no nosso coração não fica restrito àquilo que eu sou interiormente, mas se exterioriza, se manifestando, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo amor. E são os efeitos que a gente quer ver. Eu sempre digo isso, o importante não é a igreja que você frequenta. Você não vai chegar lá no céu e dizer assim, olha, está aqui a minha carteirinha de membro, eu queria entrar, eu sou sócio há tantos anos. Não, a única coisa que vai fazer você entrar na presença de Deus é o sangue de Jesus. Ele olha para você e já não vê teus pecados, teus delitos, ele vê o sangue do Filho dele, e vendo o sangue do Filho de Deus, ele não vai poder te rejeitar. Você estará salvo por causa do Senhor Jesus. Que o despejamento das nossas emoções, que são fruto dos nossos pensamentos, da nossa forma de crer e acreditar, possa ser cheio de Jesus. Somos doentes, mas encontramos a cura em Jesus e exalamos esse aroma, não da nossa velha natureza mais, mas de Cristo, que é capaz de atrair as pessoas e de mudar o mundo. Pai, nós oramos a Ti, para que o Senhor possa nos visitar ao nível de nossos pensamentos, a nossa maneira de acreditar, e que cada dia mais na nossa vida possamos crer mais em Ti, e isso possa moldar nossos pensamentos e nossas emoções, possam beber de pensamentos que contenham a Tua palavra, que se resume numa palavra, Jesus, que se resume num sentimento, amor. Que nós possamos amar mais, que possamos manifestar esse amor como prova daquilo que está acontecendo aqui dentro de nós. Que possamos viver a terapia de Cristo, aceitar esse tratamento e que a cada dia possamos provar do efeito do Evangelho na nossa vida. Que possamos nos deixar atrair por Jesus e nos sentarmos à mesa com Ele para vivermos a nossa vida. Que nós nos baseemos naquilo que estamos vendo Jesus fazer. Que possamos agir como Ele agiu no seu ministério terreno. Que nós possamos ser filhos e filhas que se pareçam com o seu Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Muito obrigado pela sua conexão. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final com a gente. Eu quero fazer aqui um apelo a você nos ajudar se inscrevendo no YouTube, né? A gente quer usar o YouTube, mas demanda número de inscritos. A gente quer fortalecer também a página da Terapia de Cristo no Facebook. Hoje eu tenho mais gente comigo no pessoal do que na página na internet, no Facebook da Terapia de Cristo. O que eu estou fazendo? Hoje nós estamos completando 81 transmissões. Eu estou pouco a pouco jogando todas essas transmissões para a página. E você tem acesso ali com o título da mensagem, com a referência bíblica que a gente usa na reflexão. E você tem ali uma mensagem. Eu garanto que ninguém tenha ouvido essas 81 transmissões, mas você pode recuperar isso num tempo que seja oportuno para você. Para além disso, a gente tem um site, a gente pede que você visite o nosso site www.terapiadecristo.com.br e lá você vai encontrar 2 livros que a gente escreveu, que você pode baixar gratuitamente, além de uns textos que a gente já escreve há alguns anos, estão postados lá e a gente ainda pretende colocar mais coisas por lá. A gente quer agradecer o apoio de todos.
não é? Orações, contribuições financeiras. De todo lado a gente está sendo apoiado e isso é uma bênção para nós, é isso que com toda certeza nos enche de esperança, de estímulo para continuar na terapia de Cristo. Não se esqueça, nós estamos sendo tratados por Jesus. Amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário nós estaremos aqui para continuar crescendo em Jesus. Um beijão a todos.